Vida e Saúde chegando na sua vida mais uma vez. Que privilégio, que alegria. Vem pra cá que hoje é quarta da saúde mental. Dr. César, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui hoje a mais um programa com um tema bem gostoso de falar. Gosto de falar sobre esse tema, viu? Porque também quero aprender mais sobre esse tema. Então, o pessoal de casa fica com a gente que nós vamos discutir um tema bem interessante hoje. Que tema, que tema! Você aí já se pegou dizendo sim para tudo e todos. Lá no fundo você queria dizer não, obrigado. Mas, sem perceber, porém, mais do que você gostaria que fosse, né, frequente na sua vida, você acaba dizendo sim. Parece simples, mas dizer não pode ser mais difícil do que a gente pensa. E hoje nós recebemos aqui a psicóloga Gabriele Chaves, que vai nos ajudar. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo bem. Foi fácil dizer sim para o Vida e Saúde hoje? Olha, agora sim, mas no início não. No início era mais difícil, mas estou animada. O Dr. César está animado, então eu fico animada também. Que bom! Vem pra cá, porque a doutora Gabriele, juntamente com o Dr. César Vasconcelos, vão nos ensinar aqui alguns passos para estabelecer limites saudáveis. Você está precisando disso na sua vida, não é? Então fica com a gente. Hoje por aqui também, a nossa repórter Dalila Santana vai às ruas para saber como as pessoas lidam com essa dificuldade de dizer não quando é necessário. Quais são as situações mais comuns ali enfrentadas por elas? Fique aqui então para você também ouvir, ver e se identificar. Bom, hoje é dia de tirar dúvidas, então se você tem uma questão relacionada a esse assunto, segura aí porque daqui a pouquinho você traz aqui no Vida e Saúde. Eu trago o nosso devocional do dia que está aqui, olha, no Fé, Descobertas da Fé, do Dr. Rodrigo Silva, aqui, né, olha. Hoje traz o texto de Mateus, ele segue numa série aqui sobre nomes no devocional, mas hoje o texto de Mateus 1:23 diz: e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Há pouco aqui no Vida e Saúde, antes de você se conectar aqui ao nosso programa, nós oramos por você e pedimos a presença de Deus na sua vida. E é tão bom saber que Deus nos ouve e nos agracia com a sua presença através do Espírito Santo, mas aqui Emanuel se referindo a Jesus, que foi Deus entre nós enquanto humano aqui, não é, Dr. César? E é interessante pensar que a gente vê o relato da história de Jesus dos evangelhos, dentro do tema que a gente vai abordar no programa, ele sabia muito bem colocar limites e nos deu algumas dicas aí. Vem pra cá, porque nós precisamos aprender sobre esse assunto, limites saudáveis. É aqui no Vida e Saúde, está só começando em 30 segundos. A gente volta com esse assunto para você. Vida e Saúde começando por aqui. Como é que tá tudo por aí? Você já se arrependeu de ter dito sim para alguém hoje? De ter se envolvido em um compromisso que não queria muito, que não cabia na sua vida? Vem pra cá, porque a gente vai tratar desse assunto por aqui. Se não foi hoje, com certeza, em algum momento das nossas vidas, todos nós já dissemos sim quando queríamos ter dito não. E Dr. César, doutora Gabriele, que é psicóloga, estão conosco hoje aqui, vão nos ajudar a entender um pouquinho mais desse assunto, mas antes de entrarmos de cabeça, vamos acompanhar a dona Dalila, que foi às ruas para saber como que as pessoas lidam com essa situação de aceitar um compromisso, dizer sim, quando querem dizer não. Será que elas conseguem? Tem facilidade para estabelecer limites saudáveis? Vamos acompanhar. O que é o que é? É desagradável para quem ouve, mas é libertador para quem diz. Para uns é negativo, para outros é positivo. E aí, já sabe do que eu estou falando? Se você pensou na palavra não, você acertou. Essa pequena palavra, ela é tão importante quanto dizer sim. Mas por que será que muitas pessoas têm dificuldade em dizê-la? Eu vou sair agora para conversar com algumas pessoas e descobrir como que elas aplicam o não no dia a dia delas. Roseli, me fala, o que a palavra não significa para você?
Não tem muitas dimensões. A primeira é o proibido. O não, o A com o tio e o O, sempre pra gente na entonação da língua portuguesa, é para chamar atenção, né? E o não, como a gente ouve desde pequeno, ele é uma negativa pesada. Se você fizer, vai ter consequência. Então, para mim, o não tem esse significado. O não é uma palavra, né, muito importante, né, de estabelecer limites e colocar regras, não somente para as pessoas na educação, como para si próprio. A maior dificuldade é essa, a gente falar para nós mesmos quando é importante negar, às vezes até um favor, até uma colaboração ou um simples pedido, né? É muito importante saber falar não. Eu acho que é limite, né? Eu acho que quando a gente fala que não, é quando a gente não... A gente quer que pare ali, sabe? É uma barreira. Significa não. Não tá permitido. E você? Limite. Tenho medo de decepcionar as pessoas com um não. Você tem medo? Tenho medo de decepcioná-las. Mesmo que eu não podendo cumprir com elas e eu não poder dizer não para elas. Então não é uma decepção para você, porque é difícil. É muito difícil mesmo e eu tô trabalhando para isso. Quais são os momentos assim que você tem mais dificuldade em dizer não? Quando eu já tenho outro compromisso e aí a pessoa me chama justamente que eu já tenho um compromisso. Aí eu me divido às vezes em 3. Mulher, e como é que você faz? Eu me divido justamente para não deixar de marcar a minha presença lá e decepcioná-los. Então você vai em 3 compromissos ao mesmo tempo? Vou. E quem estiver vendo aí vai ver como é que eu sou. Eu sou assim mesmo. E Sandro, você tem essa facilidade de dizer não para você, para as outras pessoas, ou é uma dificuldade? Confesso que tenho dificuldade, porque eu sou aquela pessoa colaborativa, então eu gosto de estar participando, ajudando, e isso acaba nos atrapalhando nas rotinas pessoais, né? Quais são os momentos assim que você tem mais dificuldade em dizer não? Situações que acontecem? Olha, eu acredito mais que seja bem em família. A família, quando solicita a nossa colaboração, é difícil falar não. Eu gosto muito de ser prestativo dentro, né, do ambiente familiar, com meus filhos, minha esposa, a família, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão. Então isso acaba, de certa forma, interrompendo alguns planejamentos, mas eu sei que em determinados momentos tem que ser falado não. E você tem facilidade em dizer não ou é uma dificuldade? Uma dificuldade. Você não queria estar conversando comigo? Não, eu queria, mas eu tenho muita vergonha. Como que é? Quais são os momentos mais difíceis para você? Assim, situações que acontecem que você fala, meu Deus, que difícil dizer não. Ai, nossa, muito complicado. Muitas coisas, né? Às vezes a gente é obrigada a fazer coisas que a gente não quer porque a gente não consegue falar não. E tipo assim, é chato. Aí a gente fica, será que se falar não a pessoa vai ficar chateada comigo, vai pegar mal, alguma coisa assim? Aí a gente acaba fazendo muitas coisas, né? Eu tenho, às vezes, facilidade, às vezes dificuldade. Depende muito da pessoa que está do outro lado. E você? Não tenho dificuldade em dizer não. Diz assim na lata, não quer nem saber. Com certeza. Você falou que depende da pessoa, então sim. Quais são as situações em que você tem mais dificuldade de dizer não? Às vezes você tem que cuidar com o que fala para não magoar o outro lado. Então existem várias formas de dizer não, né? Uma simplesmente é na lata dizendo não e a outra é você contornando, dizer aquele não de outra forma, entendeu? E você sempre foi assim? Ou houve um período que você não tinha dificuldade e agora não tem mais? Como que foi? Antigamente era mais difícil, hoje em dia já posso dizer que talvez uns 10 anos para cá, não é não. Eu sempre tive dificuldade de dizer não, mas com o tempo eu acho que a gente vai amadurecendo e as consequências de você não dizer não, elas vão te colocando num caminho de você começar a exercitar a dizer o não, em tudo, né? Para o dia a dia, para os seus filhos, para sua família, para o seu trabalho e
para o consumo. E como que você se sente ao não conseguir dizer não para as pessoas? O que isso gera em você? Eu fico frustrada, porque as pessoas que gostam de estar comigo, né, elas ficam tristes. Então eu fico com medo assim, de decepcioná-las. Por isso que eu sempre estou lá no local onde elas me chamam. Mas aí você falou que você está tentando trabalhar isso. Como que você está fazendo? Aí eu fico vendo várias mensagens que tem no Facebook falando, dizer o não e tudo. Aí eu coloco no meu status. Aí quando penso que não, já tenho mais amigas que me respondem. Isso não é a sua cara. Aí você não consegue. Aí eu não consigo, porque eu não tenho força para isso. Bom, mas continua tentando que uma hora vai dar certo. Vai ter que dar certo, né? Mas as amigas também têm que ajudar, né? Você chega para elas e fala assim, não me peça nada, para eu não ter que dizer não. Bloquear elas. Aí eu vou conseguir o não. Mas você quer melhorar isso? O que você faz para conseguir, assim, quebrar essa barreira? Olha, isso é uma coisa engraçada, porque eu tô tentando fazer isso. Tentar ficar me forçando, tipo, eu não quero, não tenho por que eu ficar fazendo coisas que não me agradam, sabe? Eu tô tentando melhorar isso. Agora, apesar de você ter uma certa dificuldade em dizer não, você tem procurado exercitar isso? Como está sendo esse processo? Muito exercício. Acredito até que terapias. Porque a vida toda a gente não aprende a dizer não. A gente ouve o não e geralmente a gente diz não pra gente, mas pro outro não. Né? Pro outro a gente sempre dá um jeitinho e eu venho trabalhando isso porque o não ele é libertador. A partir do momento que você abre uma prerrogativa para você e diz assim, eu não posso, então eu não vou ajudar. Aquilo é libertador. E é libertador também, assim, no relacionamento. Às vezes você não quer ir a algum lugar e você tem aquela prática comum. Eu vou para agradar fulano, para agradar cicrano. E exercitar o não, principalmente na minha fase, depois dos 50, é libertador. Gostei. Alto nível aí de participações, hein, doutor César? É, muito bom, pessoal aí com experiências, que é o dia a dia. Foi uma representação, não é a gente vê no consultório, a gente vê no bate-papo informal. Essa é o dia a dia dessa questão. Coloco limite, não coloco, digo não, não digo. Mas demanda reflexão, Gabriele. Sim, com certeza. Na verdade, mais do que uma reflexão, eu diria que demanda um esforço, é intencional, é você planejar dizer não. Olha aí, uma atitude que precisa de pensar, de estruturação aí. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Você tem dúvida sobre esse assunto? Você gostaria de contar a sua história sobre essa história de dizer sim quando queria, no fundo, dizer não? Está precisando de ajuda? Conta pra gente aqui no nosso WhatsApp. Você acessa o QR Code aqui, através desse código, vai falar no nosso WhatsApp ou então digita. Pode ser fácil digitar, então vai lá. 12982660004 é o WhatsApp do Vida e Saúde e nele você pode contar pra gente qual é a estratégia que você usa para estabelecer limites saudáveis ou, quero saber mais. Você já se deu mal porque não estabeleceu esse limite? Conta pra gente, porque a sua história pode servir de ajuda, de auxílio, de inspiração para outras pessoas. Estou esperando sua participação aqui no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui na tela do Vida e Saúde. E agora eu quero saber por que é tão difícil, doutor César, Gabriele, dizer não. Pode falar. É tão difícil para quem, né? É tão difícil em que circunstância? Tem que pensar nisso. E também o seguinte, pode ser difícil para uma pessoa numa época da vida, mas ela vai aprendendo e ela vai modificando. Isso aconteceu comigo, né? 40 anos atrás, sem dificuldade de dizer não. E quebrei a cara e me machuquei, ficou pesado, assumi coisas que não devia e tal. Então, quando a gente vai discernindo isso, a gente vai percebendo que a tua saúde pode até ficar em risco, saúde física e mental, você ou afunda, ou adoece, ou você aprende, né? E aprende rompendo com esses medos de dizer não, de magoar as pessoas e tal. Então, se você que está em casa ainda tem essa dificuldade de dizer não, comece a pensar o seguinte, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, mas eu já começo com uma dica assim, pode ser que dizer não seja o começo de você dizer sim para o seu bem-estar.
para a sua preservação da saúde, para o seu descanso, que você precisa ter para poder depois atender as outras pessoas também, né? Então, muitas vezes, dizer não pode ser a melhor resposta, não só para a gente mesmo, né, Gabriele, mas até para o outro. Se esse outro, se esse outro é uma pessoa abusiva, que está sempre jogando coisa para cima de você, faz isso para mim, faz isso aqui, não tem desconfiômetro, quando você diz não, aprende a falar não vou fazer mais isso para você, você pode fazer, essa pessoa tem a chance de começar a parar e pensar, cara, será que eu estou sendo abusivo? Se ela vai fazer isso ou não, não sei. Mas a chance para isso acontecer vai depender muito de você colocar ou não. E quando a gente impõe um limite, não impor no sentido ruim, sabe? Mas a gente apresenta o nosso limite para o outro. Normalmente a gente não faz isso porque tem medo do outro se magoar, de decepcionar. Mas os nossos relacionamentos, eles se tornam mais sinceros, mais verdadeiros e a gente se conecta melhor quando o outro sabe o que esperar de nós. E não que a gente sempre vai afrouxando. Agora, eu estou aqui pensando, gente, desde que momento a gente é educado a dizer sim? Como é que isso vai se tornando um hábito sólido na nossa vida, Gabriele? Desde crianças. Então, nós aprendemos a maior parte da maneira de nos relacionarmos na família. É o nosso primeiro contato, é o nosso primeiro círculo social ali, certo? Então, muitos pais ainda hoje falam, dá um abraço, mas eu não quero dar um abraço. Mas você vai dar um abraço em fulano, em ciclano, você tem que sim beijar. Seja educado. Sim. Agora, os pais, eles podem nos ensinar a obedecer. Uma criança e um adolescente que precisa de limites, ok? Mas, ao mesmo tempo, escutar a criança, ouvir a opinião dela, isso não é tirar a autoridade materna ou paterna, é ensinar ela a se tornar um adulto que sabe fazer escolhas a partir do que ela percebe que é saudável, não só pela opinião das outras pessoas. Ela tocou num ponto interessante, doutor César, porque eu gosto de ensinar aos meus filhos bons modos e talvez cumprimentar alguém... Talvez não, certamente faz parte das boas maneiras, né? A gente, senhor, não, tenho certeza que o senhor não gosta de ver seu netinho fazendo birra ou fazendo manha na frente de outras pessoas, porque você tem o melhor dele, você conhece o melhor dele, quer esse melhor também para o seu convidado. Mas a gente, à medida que essa criança, esse adulto, ser humano vai crescendo, a gente precisa aprender a guiá-lo também nesse até aqui dá, até ali não dá. Às vezes a gente fala, come tudo, come até acabar o prato. Meio que a gente está forçando um limite também que às vezes fisicamente já deu. Isso. Porque a gente vê, como o Gabriele falou, começa na infância realmente ali, né? Os filhos, os pais, ou quem está ali cuidando, deve ter uma avó junto, deve ter uma tia, enfim. Então, nessa família nuclear, ali que vai desenvolver essa capacidade de aprender a colocar limite, aprender a se defender, dizer sim, dizer não. Mas a gente vê que, no estudo de terapia de família, a gente vê que tem famílias com formato diferente. Então, você tem uma família em que há muita rigidez, você tem uma família que tem muita permissividade, você tem uma família que tem muita superproteção, você tem uma família que tem muita negligência, né? Então, nas famílias mais rígidas, é mais fácil acontecer da criança ser impedida de aprender a dizer não, quando dizer não seria uma coisa importante, né? Então, vai depender desse papel, desse discernimento que o pai e a mãe vai ter ou não vai ter para saber ensinar essa criança. Ou seja, como o Gabriele falou, deixar a criança falar um pouco da sua zanga, né, em vez de não fala aqui, quem fala é adulto, respeita adulto, vai para o quarto e tal. Quer dizer, deixa a criança expressar a sua zanga, a sua tristeza, a sua mágoa, a sua alegria. Acolhe essa criança e, se tiver um exagero essa criança, aí sim coloca o limite. E isso aqui não pode, você não pode gritar com o papai, você não pode gritar com a mamãe, né? Então é ali que a gente vai ensinando essas crianças e especialmente a gente vai voltar nesse ponto aqui de ensinar a criança a dizer não quando ela está sendo, correndo o risco de ser vítima de abuso. Violada, né? Violada, né? Isso. O limite é uma negociação, sabe, Teru? E isso vai sendo modificado. O Dr. César falou sobre isso no início. Durante a minha fase de vida, eu vou modificando essa negociação. Com a criança é a mesma coisa. Você vai ensiná-la a ser educado. Você não vai forçá-lo a
cumprimentar as pessoas sem entender. Com um abraço e com um beijo, porque eu posso Exato. ensiná-lo a cumprimentar estendendo a mão. Sendo educado de uma outra forma, ensinando por que ela precisa fazer isso, dando um sentido para aquilo. E não só, porque eu disse que sim e acabou. Eu disse e acabou. Eu tenho a impressão de que a gente vive hoje, mais uma vez, né, em momentos de extremos nessa questão, quando ou você força essa educação sem levar em conta as emoções dessa criança, e, por outro lado, também tem gente que só leva em conta as emoções das crianças e não estimula o desenvolvimento social ou em outras áreas aí que você pode pensar que vai impactar nessa questão de dizer sim ou não quando a gente tem o sentido, né? A verdade é que a gente vai aprendendo a regular isso, gente. Eu não vi ainda uma pessoa que já nasce com isso pronto. Não. Isso é até uma boa notícia, sabe por quê? Porque se eu não sei fazer e penso, eu não nasci assim, então nunca saberei dizer não. Na verdade, não, é uma habilidade. E a habilidade a gente desenvolve, a gente aprende, a gente amadurece. Exato, exatamente, até o fim da vida. Também é importante pensar de que uma das leis psicológicas do funcionamento familiar é que as crianças não se tornam felizes quando a gente dá tudo o que elas querem ou quando a gente permite tudo o que elas querem fazer. Então, essa colocação de limite para a criança é uma forma de disciplina que vai proteger essa criança lá para o futuro, para quando ela for lidar com a realidade, na realidade que não vai acontecer tudo o que ela quer. Então, ela já vai aprendendo em casa, escutando algum não do pai ou da mãe, não dito de maneira equilibrada. Deixa eu trazer um exercício aqui para você que está nos assistindo e que está pensando na sua vida, está pensando aí nos prejuízos que você tem quando diz sim, quando queria dizer não. Como é que a gente pode perceber sinais de que a gente está negligenciando os nossos próprios limites? Vamos falar para aquelas pessoas que estão em busca de mudança, porque às vezes você está preocupado em agradar o outro, em socorrer o outro, em ser um bom cristão, vou trazer essa questão aqui para a gente ampliar depois, mas à custa de um alto preço pessoal. A gente viu aqui a nossa amiga falando que atende 3 compromissos em um mesmo dia e se mata, mas está lá porque ela não quer decepcionar os queridos que ela ama. E tem até uma brincadeira que ela colocou, né? É mais fácil eu bloquear o meu amigo do que eu dizer não para ele. Então, é melhor eu bloquear para eu não precisar fazer essa escolha. Alguns sinais. O primeiro é a culpa. Você disse não e se sentiu culpado. Você se sente super sobrecarregado porque você precisa atender vários compromissos seus, da sua agenda e vários compromissos extras que são das outras pessoas. Baixa autoestima, porque você sempre pensa que precisa agradar a todo mundo. Então, são sobrecargas emocionais que são perceptíveis, né, doutor César? Nessas pessoas que, infelizmente, cresceram assim, se desenvolveram dessa forma. Eu já, num passado não tão distante, cheguei a pensar que, por ter dito não, estou em treinamento até hoje, né, gente, para dizer não, tem o jeito certo de dizer, mas por ter dito não, eu poderia ser substituída na amizade, às vezes num compromisso profissional, uma insegurança que, com o passar do tempo, a gente vai acabando descartando, mas todo mundo está num processo aqui, pode ser que você esteja nessa fase. Então, a culpa, a autoestima baixa, mas também a sensação de que você é descartado porque disse não. E se a gente vai desenvolvendo e melhorando o nosso respeito próprio, que é outro sinônimo para a autoestima positiva, a gente vai ficando menos preocupado com desagradar as pessoas e, portanto, a gente vai conseguir dizer não quando dizer não cabe dizer, né? Outros sinais que podem acontecer da pessoa que está se atropelando muito nessa questão de sendo sempre dizendo sim quando precisava dizer não, ela pode ter uma doença psicossomática, por exemplo. Nem todo mundo que tem fibromialgia tem dificuldade para dizer não, para colocar limites, mas tem um grupo de pessoas que tem a dificuldade para colocar limites, dizer não, e que desenvolve fibromialgia, que são dores pelo corpo, né? Esse é apenas um dos diagnósticos que pode acontecer com pessoas que têm um perfil de carregar 10 pianos nas costas e nunca consegue, como aquela pessoa entrevistada que está atolada de compromisso, mas assume mais um. Então, o físico tem uma hora que vai mostrar, cara, não aguento mais. Pode ter insônia, pode ter um quadro depressivo, pode ter uma reação física psicossomática,
pode ter irritabilidade, pode em algum momento explodir, todo mundo fica assim, cara, como é que essa pessoa explodiu? Ela sempre foi calma, é porque chegou no ponto que não aguentou mais, que se atropelou tanto, se violou tanto nessa questão de não se proteger, que a própria mente, o próprio corpo bota o alarme para fora, né? Então, esses alarmes são positivos, né? Porque eles estão dizendo, ei, você precisa mudar essa forma de funcionar, não está sendo bom para a sua saúde, né? Um estímulo para ela. Isso é tão ingrato, sabe, Teru? Porque no fim das contas, mesmo a gente cedendo sempre e nunca dizendo não, a gente vai desagradar alguém. Porque é impossível agradarmos a todas as pessoas ao mesmo tempo e o tempo todo. Então, se esse é o medo, pense, o que eu preciso ponderar agora? Porque em algum momento eu decepcionarei alguém, em algum momento as pessoas me decepcionarão. Então, por que não me dizer não agora? E, quem sabe, no futuro, abrir uma exceção e ajudar essa pessoa, enfim. Eu dou uma dica aqui interessante, se você está com essa dificuldade e você quer vencer, talvez seja muito difícil, né, Gabriele, já dar um salto, se você veio durante os últimos 10 anos com muito dizer sim quando queria dizer não, né? Então você quer mudar porque não aguenta mais e não tá bom para você, e é difícil falar isso tete a tete com as pessoas, manda mensagem. Comece a treinar um novo estilo de lidar com isso, com mensagem, olha, desculpe, você me chamou para aquele evento, mas eu não vou poder ir. Pronto, você manda pelo celular uma mensagem educada, colocando limite, e já te alivia um pouquinho do que você ter que se exigir, ter que ir lá, tete a tete, face a face, falar. Aí você vai se tornando mais corajosa para falar de frente. Agora, eu queria tentar entender aqui junto com vocês, por que alguns setores da sociedade associam o dizer não como uma ideia de egoísmo, né? A gente viu ali aquela pessoa experiente, madura, achei linda aquela mulher falando, olha, no passado eu já tive problema, mas agora não mais. E realmente parece que dizer não, você está falando sim para você e parece que é só você que se importa. Pode vir a culpa nesse momento de treinamento, de mudança de atitude, doutor César. O egoísmo, qual a diferença disso para o egoísmo? Boa pergunta, né? Qual a diferença entre egoísmo e você dizer não algumas vezes e dizer sim para si mesmo? A diferença é que o egoísmo você só diz sim para você. O egoísmo você só pensa em você. Você só faz coisa para você, só junta dinheiro para você, só monta umas férias pensando em você. Só compra um carro novo pensando em você, não pensa na família. Então, isso é egoísmo. Agora, você pensar em você no sentido de preservar a sua saúde até para poder funcionar bem com as outras pessoas, isso não é egoísmo, isso cabe. Jesus algumas vezes dizia para os 12 discípulos, vamos bater um papo aqui, eu vou explicar algumas coisas para vocês, e deixava a multidão lá fora, doida para falar com ele. Ele foi egoísta? Não, porque tinha hora que ficava com a multidão o tempo todo. Mas tinha hora que ficava só com os 12, tinha hora que ficava só com ele, né? Então, a grande diferença é essa, o egoísmo só pensa em si. E colocar limite com equilíbrio, você está pensando no outro. Eu repito aqui, pessoal de casa, muitas vezes dizer não é a melhor forma de você dizer sim para uma coisa boa para o outro. Especialmente se são pessoas abusivas, elas precisam de uma barreira para poder parar e pensar. Né? Isso daí. Eu gosto de usar a metáfora de que o limite é como uma porta. Tudo bem? Eu posso fechar, então esse limite vai impedir que tudo entre, mas eu abro, então eu permito que algumas coisas entrem também. E quando eu penso em egoísmo, eu dizer sempre sim, acaba que eu estou sendo egoísta com os meus limites, comigo mesma, com a minha possibilidade, com a minha autonomia e com o meu controle sobre as situações. Eu dizer não quer dizer que eu estou desvalorizando o outro ou que eu não estou pensando no outro. Eu só estou colocando no lugar certo aquelas responsabilidades naquele momento. Delimitando, gente. Olha que legal a gente aprender sobre isso, né? A gente está destrinchando o problema aqui, porque se a gente não entende os porquês, os motivos, de onde vem isso, dificilmente a gente vai fazer uma mudança segura.
tá? Então fica aqui com a gente. Aliás, eu quero, mais uma vez, vou trazer aqui a oportunidade. Se você tem dúvidas, se você quer contar como é que você se sente, começou essa história de colocar os seus limites, no começo foi exagerado, depois você aprendeu, não, eu tô engatinhando ainda, Teru. Conta pra gente, nosso número de WhatsApp você acessa pelo código aqui da sua telinha, ele te leva ao nosso contato, mas dá para digitar, ele é o 12982660004. 12982660004 é o WhatsApp do Vida e Saúde. E, gente, eu preciso fazer um intervalo bem rapidinho, é o tempo de você mandar sua interação aqui, tá? Enquanto isso, você pode também acessar o perfil no Instagram da Gabriele, ela que está com o perfil @psigabriele com 2 L's, Chaves. Vai lá. Pode acompanhar um pouquinho da trajetória dela. Ela que é professora universitária, ela que está estudando, que tem trocado muitas experiências nesse ambiente que é enriquecedor. E o Dr. César, você já sabe, né? Tá no site drcesar.com com conteúdos incríveis, semanais, para todo mundo que quiser aprender e se cuidar melhor. Intervalo, na volta, você vai aprender um pouquinho mais sobre estabelecer limites saudáveis para você. Ainda hoje, nossos especialistas vão comentar aquilo que você está mandando para a gente. Então, manda porque você vai ver a sua participação aqui na telinha do Vida e Saúde. Voltamos já.